Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora revisar o que a gente viu até agora, afinal daqui a pouco vocês têm prova, né? Então eu separei aqui uma aula de revisão, justamente para esta prova e também porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Então já viu, é daquele jeito mesmo. Bom, o que a gente viu até agora, né, que vai aparecer aí para você na prova e que eu acho que é interessante de se saber. Bom, primeiro é o número de oxidação, né, que pode ser, cadê minha caneta, mano? Que pode ser definido como sendo o número de elétrons que um átomo ganha ou perde quando uma ligação é iônica. A gente sabe que nem todas as ligações são iônicas, né? Existem as ligações também covalentes. É, mas basta pensar, também na diferença da eletronegatividade, né? O átomo mais eletronegativo também puxaria elétrons, né? Seria como se ele estivesse ganhando elétrons, enfim. Né? Como que a gente faz para calcular o número de oxidação dos elementos em uma determinada substância? Então é claro que tem aquela tabela, né, que você pode consultar sempre que preciso, né? Aliás, já deixo separado aí para a prova uma tabelinha deste naipe, onde a gente tem os números de oxidação de alguns elementos principais, tá? Alguns elementos característicos aqui que é importante saber. Então, metais alcalinos terrosos, hidrogênio, oxigênio, esses aí a gente já conhece os números de oxidação. Todos os outros elementos que não aparecem aqui, a gente precisa calcular, tá bom? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o carbonato de cálcio, constituinte principal do calcário, né? A gente tem lá o cálcio do grupo 2, então sempre o NOx dele vai ser mais 2, o oxigênio é menos 2 e o carbono é X, né? Normalmente a gente tem que calcular o carbono porque ele é variável. Aí faz as multiplicações aqui, né, direto, né? Vai ficar 2 mais X menos 6 e iguala tudo isso a zero, né? Aí é só fazer continha, x é igual a mais 4. Beleza? Bem tranquilo, bem fácil de fazer, é só saber os NOx de alguns elementos já de cor. Se eu pegar lá, por exemplo, vou pegar aqui o dicromato de potássio, né? Então, eu sei que o potássio é do grupo 1, então ele sempre vai ser mais 1, o oxigênio é menos 2, eu vou colocar X no cromo porque o NOx dele é variável. E vou multiplicar de cima para baixo. Né? 1 vezes 2, 2. X vezes 2, 2x. Menos 2 vezes 7, menos 14. E igual a tudo isso a zero. E daí fazendo as contas, 2 menos 14 menos 12 vai para lá. X é igual a mais 6. Certo? Então, bem fácil de calcular, bem tranquilo. A única coisa que pode dar uma dificultada é quando você tem um íon. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o íon sulfato, né, ele é um ânion bivalente, né, bivalente porque a carga dele é 2, né? Se fosse 1, por exemplo, seria monovalente, né? Então aqui eu tenho um ânion bivalente e eu sei que o oxigênio vale menos 2. E o enxofre, quando está com oxigênio, o NOx é variável, ele pode mudar. Então eu vou calcular o NOx do enxofre aqui, ó, x vezes 1, x, menos 2 vezes 4, menos 8. E agora eu tenho que tomar cuidado porque eu vou igualar isso a menos 2. Né? Eu vou igualar isso ao valor da carga do íon. Né? Aqui para os outros a gente iguala a zero, que são substâncias neutras, né? Não tem nenhuma carga aqui no canto superior direito da fórmula. Né? Aqui, como é um ânion, como é um íon, a gente precisa igualar a essa carga. Então, fazendo as contas, x é igual a mais 6 para o enxofre no sulfato. Beleza? Então, esse é o método, né, que a gente aprendeu, gastamos algumas aulas aprendendo isso daqui, é só aplicar agora nas questões. Bom, aqui tem dois exercícios, né, para você fazer nesse tempinho aí, se você quiser, né, para calcular NOx e tal, para praticar, beleza? Avançando então nesse assunto de número de oxirredução, né, a gente tinha então as reações de oxirredução, né, eram reações onde alguém sofria oxidação e alguém sofria redução, né? Então, no caso, a oxidação
era o fenômeno de perda de elétrons, né? Seria um elemento, um átomo de um elemento que perde elétrons. Quando ele perde elétrons, aumenta o seu número de oxidação, aumenta o NOx. Então o NOx fica maior, né, naquele elemento lá comparando, né, o produto em relação ao reagente, certo? E quem que vai pegar esses elétrons que quem está sofrendo oxidação está perdendo? O elemento que vai sofrer redução. Então a redução significa ganhar elétrons, certo? E quem ganha elétrons sofre uma diminuição no NOx. Então diminui o número de oxidação. Beleza? Então bem tranquilo, né? Bem fácil. Aí tem que só lembrar também, né, que a substância, isso daqui dá um pouco de trabalho escrever, mas eu vou escrever. A substância que contém o elemento que sofreu oxidação, a substância que contém o elemento que sofreu oxidação, a gente chama de agente, o que? Redutor. Né? Agente redutor. Certo? E daí, lá no lado da redução, né? Mesma coisa. A substância. Aqui eu não vou escrever, né, tudo igual, né? Porque é quase tudo igual. Então, a substância que contém o elemento que sofreu redução. Tá? Então, aqui, ó. Substância que contém o elemento que sofreu redução, aí é o contrário, né? Aí a gente vai chamar ela de agente oxidante. Agente oxidante. Ficou meio feio aqui, mas tá ligado, né? É de coração. Vou desenhar aqui, ó, coraçãozinho. Legal. Então, agente redutor e agente oxidante, né? Como que a gente identifica isso numa reação química? Separei esse exemplo de reação para você, né? O ácido nítrico entrando em contato com fósforo e água, formando ácido fosfórico e NO, um gás aqui, ó, representado com a letra G, certo? Então vamos calcular os números de oxidação aqui rapidamente, tá? Então o hidrogênio é 1, oxigênio é menos 2, X para o nitrogênio, e eu faço as continhas daquele jeito, né? X igual a mais 5. Calculei o nitrogênio, ó, nitrogênio, vou escrever aqui não, né, que fica muito em cima. Vou escrever aqui o nitrogênio, antes da reação, é mais 5. Ok? O fósforo aqui é uma substância simples, então ele vale 0. Né? Lembra que toda substância simples, o NOx vale 0. Então o P é 0. Ok? Hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Isso aqui não muda nunca, tá? E vamos lá no H3PO4. O hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2 e X no fósforo. Né? Faço as contas, mais 3 mais X menos 8 igual a 0. Então X é igual a mais 5. Olha só o que aconteceu. O fósforo antes era 0 e depois ele é 5. Né? Aumentou o NOx. Né? Então a gente diz que o fósforo oxidou. Ele perdeu elétron. Liberou elétrons aqui, né? 5 elétrons. Beleza? E no NO, isso aqui é fácil, ó, porque o oxigênio é menos 2, então o nitrogênio tem que ser mais 2 para, né, dar 0 essa conta. Então, olha só, o nitrogênio no reagente era 5 e no produto é 2. Vou fazer um pouquinho mais para baixo aqui. E no produto é 2. Ou seja, diminuiu o número de oxidação. Então, a gente diz que o nitrogênio reduziu. Ele ganhou elétron. Vou representar aqui, ó. Ele ganhou 3 elétrons e daí passou para nitrogênio mais 2, certo? Então é assim que você identifica o elemento que sofre redução e o elemento que sofre oxidação. Daí você tem que ver, né? A substância que apresenta o elemento que sofreu oxidação, a gente chama de agente redutor. Então, o P4 é o agente redutor, né? Não é o P, é o P4. E a substância que tem o elemento que sofreu redução, a gente chama de agente oxidante.
certo? Então o ácido nítrico, o HNO3 é o agente oxidante, né? Não é somente o nitrogênio, é a substância inteira, certo? Desse jeito, né, isso aqui também a gente aprendeu e tal, né, só para revisar, mas é bem interessante isso daqui, galera, é bem legal de fazer também, tá? E por fim, né, a gente viu o NOx em compostos orgânicos, né, o NOx do carbono pode ser variável, né, nesses casos e tal, então a gente pode analisar cada carbono de maneira individual, tá? Eu vou analisar aqui rapidamente dois carbonos no ácido cítrico. Vou analisar esse carbono em vermelho aqui que eu estou circulando e vou analisar esse carbono em azul aqui do lado que eu estou circulando. Então, para fazer isso daqui, você vai fazer setas que vão em direção ao elemento mais eletronegativo. Ó. Então, entre o carbono e o oxigênio puxa 2 elétrons do carbono, certo? Quando ele puxa esses 2 elétrons, para cada seta, a gente tem uma carga negativa chegando no oxigênio, né? E temos uma carga positiva sendo deixada lá no carbono, né? Então, mais um e mais um. Essa ligação não é iônica, mas se fosse, seria desse jeito, né? E entre o carbono e o oxigênio aqui de baixo, também o oxigênio puxa um elétron do carbono, então fica carregado, e deixa uma carga positiva lá no carbono. Ó. Então, o NOx do carbono vermelho aqui, se a gente somar tudo, é mais 3. E aqui nesse carbono do lado, a gente tem os hidrogênios, né? Então, esse carbono puxa os elétrons do hidrogênio para perto dele, porque ele é mais eletronegativo, né? Então, ele puxa, vai adquirindo cargas negativas para cada ligação, para cada seta que a gente faz. E deixa uma carga positiva lá no hidrogênio. Ok? Sendo assim, esse carbono em azul apresenta NOx menos 2. Beleza? Só a título de curiosidade, se a gente fosse fazer a média entre esses dois números de oxidação, ficaria assim, né? Mais 3 mais menos 2 dividido por 2, que é o número de números de oxidação que eu estou somando, né? São 2 NOx aqui. Então, isso aqui daria 1 sobre 2, ó, daria um NOx fracionário. A gente sabe que isso daqui não existe, né? Não existe NOx em fração. Isso daqui é uma média dos números de oxidação desses carbonos. Beleza? Então, é assim que faz para compostos orgânicos. Você pode tentar fazer aí para o ácido cítrico, pode fazer para glucose também. Olha como é fácil, né? É só pegar aqui, né, fazer a seta em direção ao elemento mais eletronegativo, né? Cada seta que chega deixa uma carga negativa, cada seta que sai deixa uma carga positiva. Então, o NOx desse carbono aqui da ponta, né, é mais 2 com menos 1, mais 1. Beleza? Então, você pode tentar fazer aí para os outros que sobram, né? E se tiver dúvida, venha para a aula, né? Venha para a aula antes da prova aí, pode entrar na sala que eu estarei disponível, certo? Por enquanto é isso, então eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco. Aquele abraço.